mas eu queria falar com o senhor uma coisa que eu amo falar. Eu tenho certeza que pelo que o senhor já falou aqui, o senhor ama também, que é o ensino. Eu sou professor também, professor de biologia, o senhor já conhece, a gente já conversou, professor de 2 instituições, né, o IDAAN agora e a Fundação. E o nosso tema aqui, a gente vai falar um pouquinho, é ensino. Tá? Ensino. E essa questão de ser professor de matemática, isso sempre ardeu no seu coração? Como é que foi o momento assim que o senhor pensou, eu sou professor de matemática? Como é que isso aconteceu? Na realidade, quando eu fiz escola técnica, que hoje é o IFAM, né? E naquele tempo era ensino médio. Então, quando eu fiz eletrotécnica e eu comecei a fazer o curso de eletrotécnica, então ele puxa muito para a área de exatas. E eu tive a oportunidade de fazer uma prova para monitoria, porque a escola técnica ela incentiva o aluno Sim. a ser monitor em certas áreas. Eu fiz uma prova e passei. E ali então eu comecei a trabalhar com os professores de matemática. Então eu comecei a trabalhar e tinha a bolsa que eu ganhava, que eu ajudava meu pai. E eu comecei a me encantar com a matemática mais, porque na eletrotécnica você estuda muito elétrica. Então, eu estudei Física 3 no primeiro ano, logo, ok? E várias matérias da parte de elétrica, só que sempre eu estava na monitoria de matemática. Resumindo a história, quando eu fiz o vestibular, é até engraçado o que aconteceu, porque eu sou filho de um pai militar. Então, meu pai me deu dinheiro e disse, vá lá e faça para engenharia. Sim. Ok? Ele me deu dinheiro. Mas mal ele não sabia que eu também tinha o dinheiro para fazer a outra universidade. Então eu fiz no ITAM para elétrica e na UFAM eu fiz para matemática, porque tinha matemática lá. Resumindo, passei para elétrica e passei para matemática. E no início eu comecei a fazer as 2 universidades. Só que, pela matemática, quando meu pai soube que eu também estava fazendo matemática, ele semanalmente estava ali e queria me provar que eu não deveria ser professor de matemática. Tanto que uma vez, ele chamou um amigo dele, que era formado em química, professor, para me provar por A mais B que eu não deveria ser professor. E aí, o professor de química chegou, e eu fazendo ali a matemática e a engenharia. O foco dele é que eu deixasse a matemática e seguisse a engenharia. E aí o professor começou a falar, não, você não pode ser professor, porque professor trabalha muito, professor não é valorizado, corrige muita prova, sabe, ganha pouco, tudo, falou tudo. Aí eu só parei com ele, Rodrigo, e perguntei dele bem assim, mas me escute uma coisa, então por que o senhor é professor? Entendeu? Tudo isso que tem de ruim. Aí eu olhei nos olhos dele e falei, eu quero ser professor de matemática. Eu gosto da matemática, eu quero aprender a dar aula. E aí eu lembro que entrando na universidade, eu tentei levar as 2. É muito complicado levar as 2 universidades, porque ambas são o dia inteiro. Eu larguei a engenharia. Só aguentei 2 anos. Você está prestando atenção? E eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter deixado a engenharia. Na matemática, eu tive a oportunidade, lembra de abril de 88, professora Maria do Carmo. Eu fui fazer o teste no Colégio Albert Einstein. E no Colégio Albert Einstein, ela disse, sim, começa a sua aula aí, garoto. E eu peguei e comecei a dar minha aula, nervoso, né? Primeira vez em sala. É a primeira vez ali, ela virou e disse assim, ô menino, tá bom, pode parar. Deixa eu te falar uma coisa. Você não entende nada desse negócio. A sua aula foi horrível. Mas sabe de uma coisa? Eu gostei de você. E eu vou ficar com você. E eu comecei a dar aula lá na 7 de setembro, para a 7ª série. A primeira turma que eu tive, a 7ª B. Dando aula à noite, tu acreditas? E foi ali que começou a minha peregrinação na matemática. Aí, dando aula lá para o ensino fundamental, certa vez o dono do cursinho, passando, ele sentou e ele gostou da aula. Terminou, ele me convidou para ir para o cursinho. Desde lá, fui para o cursinho, fiquei no cursinho.
aprendi a questão de trabalhar com a questão da oratória, com as pessoas na sala. Eu sou do tempo que o cursinho ele tinha 3.000 alunos. Não tinha internet, não tinha esses módulos, né? Não tinha. E para você ter ideia, na 24 de maio, quando tinha revisão geral, eles pegavam as cadeiras e colocavam na rua. Ia para a rua, tinha o tablado. Então você desenvolve essas coisas, né? Então eu fui me encantando com a matemática, professores na universidade. Também a minha área é a área de geometria, ok? Então eu gosto muito da parte aplicada. Eu fiz primeiro a licenciatura em matemática, aí complementei com o bacharelado, onde o bacharelado vai para a área de pesquisa, e me encantei também com o bacharelado, e aí fui para o mestrado. Infelizmente não deu para fazer o mestrado acadêmico, porque não deu para conciliar com o colégio militar. Aqui no mestrado mas apareceu pelo INPA o mestrado profissional, um convênio do INPA com as universidades federais. E eu fiz o mestrado profissional. Então, é isso aí. Eu gosto muito. Agora é assim, o que eu gosto, Rodrigo, com relação à matemática? Eu gosto da aplicada. Ok? Eu estou olhando para você e se você levantar um vidro, eu já penso logo numa curva logarítmica, ok? Numa função. Então eu gosto dessa aplicação da matemática na vida. Isso me fascina muito. Ok? Legal. Resumindo a história, eu vou morrer. Tá prestando atenção aí? Vou morrer sendo professor de matemática. É uma alegria, viu? É uma alegria. Que legal, pastor. E assim, sendo professor, né? Se um homem quiser ser professor, será que a gente consegue ganhar as pessoas? O que o senhor faz para ganhar as pessoas para Cristo na sua aula, como professor? Quais são os seus métodos? É possível ganhar essas pessoas? Como é que é? Teve época que eu entrava na sala, e isso começa desde 91, é um processo. Conforme você vai tendo a sua maior intimidade com Deus, você vai vendo a necessidade de você ser luz em meio a um mundo cheio de trevas. Então, em todas as áreas, nós temos a oportunidade de ser luz. Seja na área de exatas, seja na área de humanas, seja na área de biológicas. Então, Paulo fala à igreja na Galácia de que nós não podemos perder a oportunidade. Então, teve a menor das oportunidades, você pode simplesmente, não precisa nem falar de Bíblia. Nós somos corpo, alma e espírito. E você vê até em meio a uma pandemia que nós saímos, emocionalmente as pessoas não estão bem. Então você está aqui dando aula e você percebe, por exemplo, um aluno que se corta. Você vê as marcas. Então ali já é uma abertura que você já percebi isso, né? Ok? Você está dando aula e de repente, sem querer, no meio da sua aula, como um virou para mim, eu digo, entre na fila, sente aqui, se organize. Ele levantou e disse, se o senhor falar comigo mais uma vez, eu vou quebrar essa cadeira na sua cabeça. Então você vê que ele não está bem. E aí ele pegou, saiu, ok? E ali você tem essa oportunidade. Jesus, e o nosso exemplo é Jesus, né? O Filho de Deus. Ele não perdia a oportunidade. Você vê que ao meio-dia ele teve aquela oportunidade de conversar com a mulher samaritana. Enquanto os discípulos estavam preocupados com comida, e aliás nem falavam com os samaritanos, Jesus, ele tirou tempo com ela, e ela ficou fascinada com a forma que ele falava, e tanto que convidou os amigos, olha aí na sala de aula, os amigos para conversarem com ele. E ele passou lá em Samaria 2 dias, e quantas pessoas ali não reconheceram que ele era o Filho de Deus. Então, independente da matemática, da área que você atua, vós sois, Jesus fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal dá tempero. A minha pergunta é, nós, lá na nossa área profissional, no nosso trabalho, você que ainda nem entrou na universidade, você que ainda nem trabalha, mas você estuda no colégio. Lá no seu colégio você pode ser luz na vida dos seus amigos, na sua vizinhança. As pessoas vão olhar para você e o meu grande interesse na sala de aula é que as pessoas até podem esquecer meu nome, mas que elas vejam que eu me pareço com o Senhor Jesus. Entendeu?
Então é não perder a oportunidade. Então dá para fazer. Teve época, Rodrigo, que eu colocava um versículo antes de começar a aula. Eu gosto de dividir o quadro, então eu colocava sempre um versículo. Qual o versículo que eu colocava? E disse Jesus. Aí eu colocava o versículo. Mas eu confesso a você que hoje eu já não coloco mais. Hoje eu comento, ok? Falo muito assim da questão de família, eu, Soraya e Rebeca, né? Quem me conhece sabe que eu sou membro da Nova Igreja Batista, ok? Que eu pertenço a uma igreja. E os meus alunos falam assim, Rodrigo, professor Rodrigo, passa uma prova mais fácil, você é pastor, tem que ter misericórdia da gente. Tem que ter misericórdia da gente. Os alunos assim, que não são da igreja, eles falam isso. Você é pastor, você tem que ter misericórdia. Tem misericórdia da gente. E é muito legal isso. E então, quer dizer, sempre tem essa oportunidade de uma boa conversa. Eles vêm conversar com você, eles se abrem. Assim, por exemplo, como você confia de eu estar aqui, né, o que você tem que tentar ganhar é a confiança do aluno. Então, certamente ele vai lhe procurar. Tem um aluno que veio, e aí os meninos lá, né, que são da fundação e são daqui, de vez em quando falava algumas coisas para ele, e eu também, de vez em quando comentava, aí eu recebo uma mensagem: professor, estou com problemas. Estou com problemas numa área, uma determinada área, eu preciso muito de ajuda. Eu sei que isso é da igreja, eu sei que isso é pastor, eu sei que os meninos também são. Eu queria muita ajuda. Hoje ele está aqui. Olha aí. Na NIB, na Nova Igreja Batista. Ele foi para acampamento agora, né? Um rapaz que realmente tem mudado, quer melhorar, né? Isso é importante também, isso é bom. Nós não perdemos essa oportunidade. Não perder a oportunidade. Você que nos assiste, não fique calado. Teve a oportunidade de você falar sobre a sua fé, a sua convicção. Não perca a oportunidade. Até mesmo para o seu professor. Soraya, por exemplo, tem a experiência. Soraya é minha esposa. Ganhou, professor. Ela assistindo aula na universidade, ela fazia pedagogia. E ela deixava bem claro para o professor de psicologia. Ele vinha, falava, e ela sempre colocava: esta é a sua forma de ver, mas eu creio, diante da Bíblia, ok? Que Deus fala isso e é nisso que eu creio. Resumindo a história, um homem que nunca quis saber das coisas de Deus, era um homem que, quando eu fazia feijoada na Cidade de Deus, nós fazíamos esses eventos para construir. Sim. Ele era um homem que saía daqui e ele ia lá para a Cidade de Deus. Ele queria conhecer a igreja que ela frequentava.